Se eu perguntar para você hoje, ou se você perguntar a qualquer testemunha de Jeová, quem são as autoridades superiores de Romanos 13, versículo 1, elas vão dizer corretamente que se referem aos governos humanos. Pois bem, Russell sabia disso e havia pregado entre os estudantes da Bíblia. Porém, a partir de 1929, Rutherford mudou tudo. Se o ensino de Provérbios 4,18 é aplicado ao esclarecimento das profecias, que a luz vai clareando cada vez mais e mais, por que havia uma luz correta? Durante Rutherford, a luz estava apagada e, 20 anos depois da morte dele, a luz reacendeu, ou seja, voltaram ao ensino original. Isso não é uma contradição? A grande questão é, por que o ensino sobre as autoridades superiores foi mudado? Como a Sociedade Torre de Vigia justificou o seu erro? E também, como manter a doutrina da luz do conhecimento sempre aumentando se essa luz seguir um padrão certo, errado e certo? O que de fato Rutherford escreveu em 1929? Só aqui no TJ Ungido você tem acesso e explicações a respeito de artigos muito antigos, coisas que não estão no site oficial da religião. Analisando o artigo de 1º de junho de 1929, ele começa dizendo que a aplicação do texto de Romanos 13 tem sido mal aplicada há muito tempo, referindo-se aos ensinos de Russell. A aplicação inadequada tem sido a base para a falsa doutrina do direito divino dos reis, ou governantes de governar e oprimir o povo. Segundo Rutherford, Paulo estava dando instrução para a igreja e não para a humanidade em geral. O argumento de Paulo é no sentido de que, se as leis do país estão em harmonia com a lei de Deus, elas devem ser obedecidas para o bem da sua própria consciência. O ponto de controle em seu argumento é a cidadania, ou a qual poder a criatura deve estar sujeita. Nos Estados Unidos, é ilegal que um cidadão seja encontrado em posse ou transporte de bebidas alcoólicas, relembra Rutherford nesse artigo. Diz ele, no Canadá, Inglaterra, Alemanha e outros países, dito cristãos, não é ilegal ser encontrado em posse ou transporte de bebidas alcoólicas. Deus delegou um poder ou autoridade diferente a essas diferentes nações? Daí ele compara o serviço militar dos Estados Unidos com o serviço militar da Itália e pergunta qual das nações está elaborando e aplicando a lei militar em harmonia com a lei de Deus, visto que suas leis são diferentes. Percebam o raciocínio distorcido de Rutherford. Se um governo mundial pode promulgar uma lei proibindo o uso de certas bebidas, essa nação ou governo também pode promulgar uma lei e oficializá-la proibindo o uso de certos alimentos, incluindo o pão. E Jesus orientou os seus seguidores a pedirem pelo pão de cada dia. Deus delegaria a uma nação um poder para fazer uma lei proibindo o uso daquilo pelo qual os filhos de Deus foram ensinados a orar? Percebam esse raciocínio enganoso que Rutherford usa. Lembrem-se que ainda se estava, no ano de 1929, sob a lei seca americana, no qual era proibido a fabricação, o transporte e a venda de bebidas alcoólicas. Então ele aproveitou essa ocasião para alfinetar os governos, já que ele era uma pessoa alcoólatra, como vimos nos vídeos passados. Então ele começa a dizer, como vamos saber qual lei está certa? Nos Estados Unidos é proibido, em outros países é liberado. A quem nós vamos recorrer? E se o governo de repente começa a proibir o pão? Se Jesus mesmo disse que nós devemos orar pelo pão nosso de cada dia, a quem vamos obedecer? Aos governos ou a Jesus? Novamente,
Rutherford cita as bebidas. Se é lícito beber cerveja enquanto se come queijo na Alemanha e ilegal fazer o mesmo nos Estados Unidos, qual dessas nações está exercendo o poder delegado pelo Senhor? Quando Paulo diz os poderes constituídos são ordenados por Deus, ele faz alguma referência às nações gentias da terra? Pergunta Rutherford. Não é mais razoável que ele direcione suas palavras exclusivamente aos poderes possuídos e exercidos na organização de Deus? E não àqueles que são exercidos na organização de Satanás? Daí Rutherford cita 3 textos para apoiar o seu argumento. Colossenses 1,16, que diz que todas as coisas nos céus e na terra foram criados por Jesus e para Jesus. João 17,2, que diz: tu lhe deste poder sobre toda a carne, referindo-se a Jesus. E João 5, 22 e 27, o Pai confiou ao Filho todo o julgamento, porque é o Filho do homem. Então, segundo Rutherford, essas escrituras provam que Cristo Jesus é o poder superior e que Jeová é o poder mais alto ou supremo. Portanto, os poderes superiores podem ser aplicados tanto a Jeová quanto a Jesus, porque Cristo Jesus sempre executa a ordem de seu Pai. Percebam vocês como Rutherford vai distorcendo o raciocínio bíblico, sendo que é muito claro para todos os cristãos que o Romanos 13 se refere aos governos humanos como autoridades superiores. Mas Rutherford vai distorcendo os textos para apoiar a sua ideia de que é Jeová e Jesus Cristo. Rutherford então cita Filipenses 3,20 para mostrar que a cidadania dos filhos ungidos de Deus é o céu, e que a sociedade Torre de Vigia, considerada serva do Altíssimo, ela é todos os filhos ungidos de Deus na terra, que estão trabalhando harmoniosamente juntos para a glória de Deus e de Cristo Jesus. Se alguém é ungido pelo Espírito de Jeová, ele agora é um membro de Sião. E se ele deseja manter a sua posição em Sião, deve estar em exata harmonia com o curso de ação que Sião está tomando. Cristo Jesus é o grande cabeça de Sião e está dirigindo a obra na terra. E ele não comete erros, afirma Rutherford. E os que ocupam cargos de responsabilidade na sociedade? Pergunta ele diretamente. Algum deles comete erros? Sim, certamente cometem, porque todos são imperfeitos. A velha desculpa que as testemunhas de Jeová usam até hoje, né? Como então outros da sociedade podem saber se a direção para a obra da organização de Deus na terra está sendo dada de acordo com a lei de Deus? É uma pergunta interessante. Se os membros diretores da sociedade Torre de Vigia, aqueles que ocupam cargos de responsabilidade, cometem erros, como aqueles que não são membros da sociedade Torre de Vigia podem confiar que ela é dirigida por Jesus? A resposta de Rutherford pode lhe surpreender. Ele diz: eles não poderiam saber, exceto pela fé e pelos frutos daqueles que estão realmente engajados na obra do Senhor Jesus. E disse, cita aquele texto, né? Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Então, vamos entender um pouco. Rutherford acreditava estar agradando ao Senhor, indo no caminho certo, pois ele estava, abre aspas, se esforçando para fazer o que o Senhor lhe designou para fazer. Era fiel e verdadeiro ao Senhor, não se comprometendo com o inimigo. E tinha as bênçãos manifestas do Senhor sobre seus esforços. Daí ele cita 1 Coríntios 15, 28. Quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou.
Isso seria uma prova de que Jeová e Jesus eram as autoridades superiores do texto. O apóstolo, diz Rutherford, não podia querer dizer que os poderes superiores são os poderes gentios. Não é possível que estes sejam superiores e tenham controle sobre o arranjo de Deus para o seu próprio povo, argumenta Rutherford. O juiz pergunta e ele mesmo responde. O que Pedro quis dizer quando afirmou: seja ao rei como supremo? Sem dúvida, ele se referiu a Jesus, porque Jesus é o rei ou o senhor da igreja e é supremo sobre ela. Cristo enviou os apóstolos como governadores na igreja e eles puniram os malfeitores. Por fim, ao relembrar os seus leitores que a sociedade está fazendo a obra do Senhor, ele avisa: se alguém for da opinião de que a sociedade não está seguindo o curso adequado, então entregue o assunto ao Senhor e espere. Estão lembrados vocês, meus amigos, quando alguém não concordava na congregação sobre algum determinado ensino ou orientação do corpo governante, o que o próprio corpo governante orientava? Espera em Jeová. E assim, muitas injustiças foram cometidas, muitos anos foram perdidos dentro da organização, esperando em Jeová e não acontecendo a justiça. Da onde veio esse raciocínio? De Rutherford, para que ninguém questionasse as suas ordens e mudanças doutrinais. Então vamos resumir aqui as partes principais do primeiro artigo, que está na Torre de Vigia de Sião, de 1º de junho de 1929. Primeiro, o entendimento de que as autoridades superiores de Romanos 13 são os governos humanos tem sido mal aplicada há muito tempo, ou desde os dias de Rússia. Tal ensino tem servido de base para a falsa doutrina do direito divino dos reis. Mas que doutrina era essa, direito divino dos reis? Para que vocês possam compreender, essa era uma doutrina filosófica jurídica que vigorou entre os séculos XVI e XVII, tendo como principal formulador Jean Bodin e Jacques Bossuet. O rei Saul de Israel, por exemplo, a gente sabe que ele foi escolhido por Deus, ou pelo Deus hebraico, para governar o seu povo. Mas isso foi, ou pelo menos se acredita que foi real, há milênios e em Israel. Isso não valia para todas as nações. Mas surgiu essa doutrina do direito divino dos reis nos séculos XVI e XVII. E Rutherford estava aplicando ainda essa doutrina para os demais países, dizendo que entender que Romanos 13:1 se aplica aos governos humanos era dar poder a essa doutrina. Vimos que para Rutherford, Paulo falava sobre o governo da igreja e não para a humanidade em geral. Também o juiz compara permissões e proibições em diferentes países e cita o seu próprio, os Estados Unidos, que na época estava sob a lei seca, e ele aproveitou a ocasião para criticar a lei. Se o cristão tem cidadania celestial, a que país ele deveria obedecer na terra? Rutherford cita textos bíblicos fora do seu contexto para provar que Jeová e Jesus são as mesmas autoridades superiores de Romanos 13 e que a sociedade Torre de Vigia, a chamada serva do Altíssimo, está ensinando corretamente desde Sião e que se alguém é membro ungido dessa sociedade, deve estar em exata harmonia com o curso da ação que Sião está tomando. Ou seja, o que aconteceria se alguém discordasse do juiz, ou melhor, dos ensinos diretos de Sião? Rutherford também admite que os que possuem cargos de responsabilidade na sociedade cometem erros. Bom, isso daí não tinha como negar, porque afinal, 1925 havia recém-passado e muitos tinham se decepcionado com as promessas que o próprio Rutherford fez. Como saber que eles são dirigidos por Jeová? Rutherford responde:
pela fé e pelos frutos. E se alguém discordasse de algum entendimento, deveria entregar o assunto ao Senhor e esperar. Então, isso é o que dizia a Torre de Vigia de Sião de 1º de junho de 1929.